Fala galerinha, tudo bem? Gabi Jardim aqui na área com vocês e hoje a gente vai falar sobre uma matéria muito maneira chamada Funções da Linguagem aqui no Cai no Vestibular. Queridos, o que é esse estudo das funções da linguagem? Nada mais do que o reconhecimento das principais funções estabelecidas pelos elementos da comunicação, isto é, pelos elementos básicos que possibilitam uma comunicação eficaz. Para que a gente possa entender de fato cada uma dessas funções, eu quero recordar com vocês quais são esses elementos da comunicação. Eu tenho aqui um cenário que é o básico para que você consiga estabelecer uma comunicação eficaz. E eu quero fazer referências a cada um desses elementos para que vocês percebam, para que vocês os reconheçam junto comigo, beleza? Primeira coisa, então, você precisa entender que se eu quero estabelecer uma mensagem, eu, antes de qualquer coisa, tenho que ter alguém para passar essa mensagem. A esse ser nós chamamos de emissor. É claro que o ideal é que a pessoa não fale sozinha, então ela precisa de alguém para receber essa mensagem. Esse será chamado de receptor. Então, para que fique mais fácil de ser entendido, imagina o nosso contexto. Eu tenho aqui o emissor, que nesse caso sou eu. Eu tô passando aqui para vocês esse conteúdo e vocês são os receptores. Poxa, que maneiro. Só que eu não posso sentar aqui e só ficar assim, ó, olhando para vocês. Não vai adiantar nada. Interessa-me que vocês estejam aí ouvindo o que eu tenho a dizer. Esse o que eu tenho a dizer é o que a gente vai chamar de mensagem. Inclusive, a mensagem de hoje tem o nome do conteúdo, tem como o principal assunto funções da linguagem. Show? Então, emissor, Gabi. Receptor, vocês. Mensagem, funções da linguagem. Tudo bem até aqui? Além disso, eu preciso também de um canal, isto é, um elemento que vai viabilizar essa mensagem de chegar até vocês. Numa conversa direta tradicional, seria o ar. O ar é o que permite a propagação do som. Nesse caso, é a internet, o celular, é a televisão. São todos os elementos que estão relacionados ao ambiente midiático, onde vocês me assistem. Beleza? Então, canal. Agora, imagina se eu venho pra cá e começo a falar em mandarim e vocês só entendem aramaico. A gente conseguiria se comunicar? Claro que não. Por isso que o código também é fundamental. Nesse caso, o código é a língua portuguesa. E não obstante, e não à toa, e não menos importante, nós também temos o que a gente vai chamar de referente ou contexto, que é o ambiente propício para que essa comunicação se estabeleça. Quando você assiste ao Cai no Vestibular, você assiste com o propósito de aprender. Olha que maneiro, galera! O contexto é propício para o nosso assunto. Agora, imagina se a gente estivesse numa praia tomando um sol, se divertindo de férias, e aí vocês pegassem o celular para assistir o Cai no Vestibular. O contexto não seria propício, concorda? Que bom que agora nós estamos super aptos, super dispostos a aprender, tudo bem? Então são esses os elementos que são capazes de gerar uma comunicação eficaz. E para cada um deles nós teremos uma função respectiva, isto é, algum tipo de construção textual que vai ter como objetivo ou como centro um desses elementos da comunicação. Vamos a eles? Temos então a função emotiva ou expressiva. Essa função, galera, ela é voltada para o emissor. Não à toa, o nome emotiva, expressiva, tem a ver com subjetividade, com algo intrínseco a alguém. Então, pensar em textos ou produzir textos em que o foco seja falar de si, são textos em que o predomínio é o predomínio da função emotiva ou expressiva. Exemplos de gêneros desses perfis, tá? Uma carta pessoal, um bilhete, um diário. Dependendo da poesia, por exemplo, um poema romântico. Então, esses tipos de gêneros são comuns de se encontrar a função expressiva, a função emotiva, de modo mais evidente.
Beleza? Segunda função, função apelativa ou conativa. Galera, essa função é uma função voltada para o receptor, para aquele que recebe a mensagem. Então pensa comigo, se a minha função apelativa ou conativa, ela quer atingir o receptor, eu vou usar alguns elementos estratégicos para isso. Eu vou usar um verbo de marcação de imperativo. Eu vou usar vocativos, que são expressões que vão criar esse chamamento do leitor. Eu vou falar diretamente com essa pessoa. Isso é muito comum nos textos publicitários, nos textos que vendem produtos, quando eu falo com você que está aí me ouvindo. Também é muito comum em discursos políticos. Porque aí eu tô sempre querendo falar para você que tá me ouvindo quais são as propostas que eu tenho para oferecer para melhorar a sua vida, para mudar a sua realidade, o seu contexto social, beleza? Essa é a função de número 2, função conativa ou apelativa. Função de número 3 é o que a gente vai chamar de função poética, é aquela voltada para a construção da mensagem. Gabi, por que poética? A poética não poderia ser voltada para o emissor? Pensa comigo, galera. Necessariamente, quando eu penso na construção de uma poesia, eu penso numa preocupação estética. Se eu tenho uma poesia concretista, eu tenho uma preocupação estética visual. Se eu tenho uma poesia, inclusive de versos livres e brancos, eu tenho uma preocupação em fazer versos livres e brancos, ou versos rimados, ou divisões de versos, ou ainda separação de estrofes. Então, a construção dos poemas é uma construção que se preocupa com esses detalhes da maneira como se passa a mensagem. Por essa razão, é aquela voltada para a mensagem. Então, sempre que você pensar em função poética, você vai pensar na construção do texto. Dá uma olhada nas características. É sempre algo que se preocupa com a formatação. É sempre um texto que vai trabalhar com uma escolha lexical, com uma escolha de palavras, com uma seleção mais atenta. E, inclusive, é um texto que muitas vezes trabalha no sentido conotativo justamente para aumentar a expressividade dessa mensagem. Beleza? Então temos aí função de número 3. Vamos à quarta função, galera. Temos a função fática, aquela voltada para o canal. Gabi, como assim? Existe uma função voltada para o canal? Um texto que a produção dele é feita preocupando-se com o canal? Com certeza. Pensem que o teste do canal é crucial para que a mensagem possa ser passada com qualidade. Então, por exemplo, imagina que eu esteja pensando numa gravação de aula para vocês. Oh, olha só que loucura. Eu me preocupo com o meu cenário, olha meu cenário. Eu me preocupo com a iluminação, com a posição da câmera. Esses elementos são cruciais. Agora, imagina se eu estivesse num show ou, de repente, num grande auditório com 15 mil alunos me assistindo. Só a minha voz não seria eficiente, eu precisaria de um microfone, por exemplo. E esse microfone precisa ser testado. Então, quando eu pego o microfone, eu faço 1, 2, 3, som, testando. Esse tipo de mensagem é uma mensagem voltada para testar a eficácia do canal. Então, esse texto tem como predomínio a função fática. Percebem? A gente faz muito isso no telefone. O primeiro momento que a gente atende o telefone, o que a gente faz? Alô? Esse alô, gente, é tipo, tem alguém aí me ouvindo? Aí a pessoa do outro lado da linha fala, alô? Olha que louco. Alô? Alô? Qual é a função do alô? Testar o canal. É que nem quando você passa na rua e você está falando com alguém à distância. Você pode ter acabado de sofrer uma derrota psicológica. Se a pessoa tá passando e a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Você fala, tudo, e contigo? A pessoa, tudo. Pode estar tudo mal. Mas esse oi, tudo bem, tudo e contigo, tudo, é só para testar a eficácia do canal. Ó, vocês estão se comunicando, bacana. Só para não dizer que vocês passaram batido sem um falar com o outro. Percebe? Função fática predominante. Função metalinguística também é muito eficaz. É aquela que está voltada para a própria linguagem. Dá uma olhada nas características. Quando eu penso na língua explicando a própria língua, quando eu penso na língua oferecendo significados, na língua descrevendo.
tá? Então é muito comum a gente encontrar a metalinguagem em dicionários, em gramáticas. É a língua que explica a própria língua. Show? Para fechar, função referencial, voltada para o contexto, galera. Então, aqueles textos que se preocupam em passar o contexto, em passar uma mensagem do cenário no qual as coisas estão acontecendo, como uma notícia, como muitas vezes uma reportagem, são de predomínio da função da linguagem referencial. Belezinha? Tenho certeza que com essas dicas vocês vão conseguir fazer toda e qualquer questão sobre funções da linguagem. Queridos, beijo grande!